Graça e paz, amados, tudo bem? Queridos, eu vou fazer hoje um videozinho, agora aqui com vocês, sobre a família, Nós estamos percebendo que ao longo da caminhada, os princípios familiares são deixados de lado às vezes. E nós precisamos entender que Deus, em sua palavra, ele já deixou, desde o livro de Gênesis, informações que envolve a família, e nós precisamos nos voltarmos para isso, pensarmos nisso, entende? Nós precisamos nos voltar para o Senhor, e a família é o que nós temos de mais valioso. Nós temos Deus acima de tudo, família, a igreja, o corpo de Cristo, a missão de Cristo que foi dada a todos nós, que é ir de pregar o evangelho a toda criatura, querido, e andarmos juntos. Vocês querem ver uma coisa interessante? Nós tivemos ontem, ontem foi dia 30, um culto de quarta-feira, pena, eu até hoje de manhã orando, falei para Deus, Senhor, ontem não tinha muita gente na igreja, não tinha povo, mas o Senhor estava lá. Caraca, Deus estava lá, Deus estava ontem no culto, e o culto foi poderoso, foi tremendo. Deus falou em profecia, diversas formas. Deus usou a boca de vários profetas ontem. Deus usou os pastores orando pelas pessoas. Eu estava vendo os pastores orando, as pessoas derramando-se em lágrimas, recebendo a oração. O culto foi poderoso, foi sensacional. Uma palavra profética que eu vou enviar daqui a pouco para todo mundo, que eu gravei uma parte da palavra da nossa querida e amada pastora Januária, nossa profeta. Deus fez algo poderoso no culto de ontem, foi algo sobrenatural. Hoje é dia 1º de dezembro, de 2022, nós estamos terminando o ano, e eu digo para você, eu estou aqui na igreja, vai dar 7h38, acabou de mudar agora, e eu estou aqui desde as 6 da manhã orando. Agora parei para fazer esse vídeo, e nós vamos lá. Bom, eu vou ser breve, Vós, mulheres, estáis sujeitos aos vossos próprios maridos, como convém ao Senhor. Aí tem gente que tem preconceito, às vezes, assim, poxa, pastor, isso é muito machista. Querido, quando você olha com um olhar sem o Espírito Santo, você vai ver machismo mesmo. Mas quando você vê Deus, a mente de Deus, a divindade habita em você, e Ele opera e te revela qual o sentido disso, você vai notar que, na verdade, Ele está trabalhando com o temperamento da diferença do homem e da mulher. A mulher, apesar de terem mulheres diferentes, com temperamento muito alterado, pessoas muito assim, cheias de opinião, que eu acho que todo mundo tem que ter opinião, eu acho que todo mundo tem que falar o que pensa, o que sente, só que tem que aprender a falar e depois ouvir, porque tem gente que só sabe falar, tem gente que não sabe ouvir, Isso tudo a gente tem que aprender na caminhada, a gente tem que aprender isso, faz parte da vida. Vós, mulheres, estejais sujeitas aos vossos próprios maridos. Isso é sujeição, submissão, é estar ali junto, é saber que aquele ambiente do lar, da casa, tem um cabeça, tem alguém que Deus instituiu, é melhor que ele fique no comando, amém? Aí depois que Deus usa a palavra, sujeitai-vos aos vossos maridos, machismo, isso puro. Aí você vem aqui, onde vai cair o machismo. Vós, maridos, amai as vossas mulheres, e não irriteis, e não vos irriteis contra ela. Isso é, bate pau lá e pau cá. Porque, deixa eu te falar, submissão ou sujeição é um ato de amor. Mas quando a Bíblia diz aqui, marido, amai as vossas mulheres, em outro texto diz, como Cristo amou a igreja. Meu Deus do céu, que doideira. Olha só,
Você amar marido tem que amar a esposa, morrer por ela, dar vida por ela, se sacrificar por ela. Agora eu pergunto para você, não fica mais difícil às vezes o marido dar a vida por uma esposa complicada, difícil de se lidar? Qual a tua opinião sobre isso? Você acha, agora imagina, Jesus, ele deu a vida por uma igreja que, por muitas vezes, se porta inconvenientemente, se porta rebelde. Isso é horrível. Vocês querem ver uma coisa? Aonde Deus ordena a bênção? Na comunhão dos santos. Quer ver uma coisa? Ontem eu estava observando uma coisa. Sei que o tempo está estranho, sei que está chovendo, eu sei de tudo, mas quantas pessoas ontem poderiam estar no culto, estavam vendo televisão, estavam vendo qualquer coisa e abriram mão da comunhão dos santos? Abriram mão, queridos. Simplesmente abriram mão. Não participaram da comunhão dos santos, não oraram junto. Nós estamos com um potinho de óleo lá, com os pedidos de oração, para colocar pedido da família, pedido disso. Teve gente no meu gabinete dizendo, pastor, tudo que eu pedi, Deus fez. Deus operou, Deus está nisso. Aí eu pergunto para você, você quer ter sucesso na vida, mas você não está disposto a pagar um sacrifício? Aí eu vou naquele cultinho de quarta-feira, onde tem meia dúzia de irmãos. Deixa eu te falar, você não vai no culto porque tem gente, você vai no culto porque Deus está lá, porque o Senhor está lá, porque o Deus Todo-Poderoso habita e está lá com a gente. Ontem eu quero, sabe, eu estou agradecendo a Deus, não é porque, por nada, é agradecer a Deus por aquilo que é de mais valioso no universo. A presença de Deus ontem. Oh, gente, a presença de Deus. A presença de Deus. Isso aqui, para mim, é tudo na vida. Cara, ó, você tem a presença de Deus, para que você precisa de mais outra coisa? Pois na presença do Senhor, a fartura de alegria, é o que a Bíblia diz. Na presença do Senhor, a fartura de alegria. Os problemas mais complicados serão resolvidos. As coisas mais estranhas serão solucionadas. Porque se você está na presença de Deus, você fala com Ele, você ora, Ele escuta a tua oração, você adora Ele, louva, engrandece, glorifica Ele. É maravilhoso demais. É sensacional. É incrível. E olha, ontem a presença de Deus estava aqui gloriosa. Desculpa, eu estou continuar aqui falando. Aí diz assim, vós pais, não irritei os vossos filhos, para que não percam o ânimo. Vós, servos, obedeceis em tudo o vosso o Senhor segundo a carne, servindo com aparência, mas para agradar aos homens, mas simplesmente de coração temente a Deus. Isso é, qualquer pessoa que é empregado, que trabalha numa empresa, trabalha em algum lugar, trabalha para aquele patrão, ainda que ele seja ruim, como se ele fosse o Senhor. Porque Deus é que vai te honrar, não é Ele que vai te honrar. Mas eu pulei o versículo 20 do capítulo 3 de Colossenses. Nós estamos no capítulo 3 de Colossenses, capítulo 3, versículo 20, diz assim, vós, filhos, obedecei em tudo os vossos pais, porque isso é agradável ao Senhor. Presta atenção, seja lá quem for teu pai, quem for tua mãe. Ame, honre e respeite. Isso é o princípio de Deus. Isso é divino, entende? Isso é divino. Quando você faz isso, jovem, você vai ser honrado por Deus. Porque Deus está vendo o nível de obediência que você tem a Ele. Entende? Você precisa entender isso. Obedecer, pai, mãe, não importa. Ah, minha mãe é chata. Ah, minha mãe, não importa. Não importa, queridos. Não importa. Você sabe. Você quer ver uma coisa? Primeira coisa. Mãe, então, é um negócio sério demais, né? A mãe segurou você num ventre 9 meses. Quantas vezes passou na cabeça, às vezes, dela, ataque de demônio para abortar você? Né?
Quantas vezes passou na luta na mente dela para não te criar? Quantas vezes ela perdeu noite de sono, passou luta só para poder ter você, para cuidar de você? Quantas vezes ela chorou pedindo a Deus, não leve meu filho, minha filha. Pai é pai, mãe é mãe, mas não esqueça, eles são seres humanos, sujeito a dificuldades, sujeito a ter problemas emocionais, às vezes tem raiva, às vezes tá desgastado, às vezes está cansado, às vezes está passando luta, às vezes está passando prova, sabe? E você, às vezes, aí, jovenzinho, adolescente, acha que está às mil maravilhas, porque está tudo bem para você, para o teu pai, para tua mãe tá bem. Depois que a gente envelhece, muita coisa acontece. Rimou, né, irmão? Vamos lá, então, eu queria dar essa palavra. Mulheres, sejam mais sábias com seus esposos. Maridos, amem as suas esposas. Filhos, obedeçam aos seus pais. Se vocês fizerem esse conjunto, a família vai ficar bem, as coisas vão ficar bem. Deus vai estar no governo da sua casa e a bênção de Deus vai estar na sua família. Deus te abençoe, que a graça do Senhor esteja sobre vocês. Eu vou estar enviando a palavra, daqui a pouco, a palavra que Deus deu à nossa profeta Januária ontem. Foi uma bênção, tremendo.